Dizem que eu não sou capaz, dizem que eu não vou vencer. Não é na minha força, mas sim em nome do meu Deus, no poder da unção que está sobre mim. Me adestra pras batalhas, não importa o que pensam de mim. Vou deixar para trás minhas limitações, pois o Senhor não vê como o homem vê. Ele está atento ao coração, Ele exalta ao puro de coração, se revela ao que busca sua face. Fui atraído pelo poder desse amor, mas tudo posso com meu Deus, mas tudo posso com meu Deus. Dizem que eu não sou capaz, dizem que eu não vou vencer. Não é na minha força, mas sim em nome do meu Deus, no poder da unção que está sobre mim. Me adestra pras batalhas, não importa o que pensam de mim. Vou deixar para trás minhas limitações, pois o Senhor não vê como o homem vê. Ele está atento ao coração, Ele exalta ao puro de coração, se revela ao que busca sua face. Fui atraído pelo poder desse amor, mas tudo posso com meu Deus, mas tudo posso com meu Deus, mas tudo posso com meu Deus. Glória a Deus, amados. A graça e a paz do Senhor para todos nesta noite feliz, neste santo lugar. Amém? Eu marquei um encontro com Deus. Você marcou também? Vamos juntos se encontrar com Ele e vamos caminhar, né? A jornada é longa, o caminho é longo. Ele disse: olhe, Elias, tu tens muito ainda que caminhar. Então te prepara, que a tua jornada é longa. Quem sabe Deus está falando com você nesta noite, que já pensou até em desistir. A sua jornada é longa. Olha, o caminho de Deus, viu? Não é brincadeira não, viu? Muitas vezes aperta, tem espinhos e cardos te ferirão. Ele disse lá atrás para Adão.
tem muito aperreio, como diz aqui no Nordeste, muito aperreio, mas também tem glória, amém? É de graça em graça e de glória em glória que nós vamos vencendo, amém, amados? Não por nossas próprias forças, mas como disse Paulo, posso todas as coisas naquele que me fortalece, amém? E eu quero já cumprimentar aqui alguns irmãos conosco, nossa irmã Ivani Barbosa, a paz do Senhor para você, minha irmã, também. Nossa irmã Maria Helena Jacques, prima da pastora Selma, a paz do Senhor para você, minha irmã. Marisete Barros, a paz do Senhor. Juliana Melo, a paz do Senhor, meu irmão. Um abraço, Felipe. Meu irmão Renato, lá de São Paulo, Deus abençoe, disse Renato. Deus está contigo, não temas, que eu sou contigo, não te assombres, que eu sou o teu Deus. Eu te sustento com a destra da minha justiça. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Alda Maria conosco, boa noite, a paz do Senhor, minha irmã. Quem mais? Bete Almino, a paz, Bete. Graça e paz para você, minha irmã. Deus abençoe você e sua família. Mazé Campos, Deus abençoe, graça e paz, minha irmã. Ivani Barbosa, não sei se eu falei já aqui no início, porque é tanta gente que eles se confundem. Falei, Ivani. Muito bem, por enquanto são os amados irmãos que chegaram, já estão aí posicionados nos seus celulares, seus computadores e também até seus televisores, viu? Eu conheço muita gente que está vendo a transmissão pela TV. Eu quero dar uma dica para você que tem TV em casa Smart. Ela tem que ser do modelo Smart TV, porque a Smart, você sabe, pega a internet. Se ela pega a internet, ela tem acesso ao Facebook, que é a plataforma que nós estamos transmitindo nesta noite. Então acesse que você vai conseguir. É só digitar lá no Google, né? Facebook / Igreja Evangélica Emanuel em Olinda, e pronto. Vai se conectar conosco em nome do Senhor, amém? Olha aí, amados, mais gente chegando. Marisete, muito bem. Estamos aqui aguardando, daqui a pouco a pastora Selma chega. E nós vamos louvar ao Senhor com alegria no coração, né? Glória a Deus. Deus é tremendo, amém? Deixa eu ver aqui um louvor que eu peguei ontem, mas não louvei. Deixa eu ver se está aqui. Esse aqui, que é do Daniel Souza. É esse mesmo, é. Fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é a porção da minha herança, aquele que sustenta a tua sorte. Nenhuma arma forjada contra mim há de prosperar. Nenhum mal vai me ameaçar, nenhuma praga em minha tenda chegará. Nenhuma arma forjada contra mim há de prosperar. Estou firmado na rocha que nunca irá se abalar. Meu refúgio grande eu sou, é o Senhor Jeová. Deus é o teu refúgio. Para você agora. Tua fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é a porção da tua herança, aquele que sustenta
sustenta a tua sorte. Nenhuma arma forjada contra ti há de prosperar. Nenhum mal vai te ameaçar, nem praga alguma em tua tenda chegará. Nenhuma arma forjada contra ti há de prosperar. Estou firmado na rocha que nunca irá se abalar. Teu refúgio grande, eu sou, é o Senhor Jeová. Estás firmado na rocha que nunca irá se abalar. Teu refúgio grande, eu sou, é o Senhor Jeová. Amém. Glória a Deus, amém, amados. Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Amém? Amém, pastor. A pastora Selma chegou por aqui já. Nosso cunhado Marvison se encontra aí. Marvison estão por aí, né? Marvison com Simone. Com Simone. A nossa irmã Ivani, ela disse que a irmã Iraíde está conosco também. É a Iraíde Barbosa, a irmã da nossa irmã Ivani. A família Barbosa, né? Dá um alô aí para nossa irmã Iraíde. Alô, Iraíde, a paz para ti. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém. Irmão Marvison, lá de Jane Galvão também conosco, pastora. Sim. Tua prima Maria Helena já está desde o começo conosco aqui, já Maria tá Helena. Helena. Muito bem. Marta Helena. Eduarda Fraga, Deus abençoe, Eduarda, seja bem-vinda. Elisa Santos. Elisa, glória. Paz do Senhor, minha irmã, para você e para Flávio aí. Grande Aquele abraço no Flávio. Mais alguém? O povo está chegando aos pouquinhos, viu, pastora? Aos poucos o povo está vindo. Enquanto isso, vamos louvar, amém? Eu quero cantar esse louvor também do apacentar. Leva-me além. Esse louvor é muito bonito. Render a ti adoração e derramar meu ser é o que meu coração deseja toda manhã. Imaginar é me inspirar pra te dizer que eu estou apaixonado cada vez mais por ti, Senhor. Senhor, tu és incomparável. Teu nome é maravilhoso. Oh, leva-me, leva-me além. Leva-me além. A um nível mais profundo, intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, além, além. Leva-me além, além, além do véu.
teu poder. Mais do teu poder, mais do teu poder. Glória a Deus. Vamos pedir ao Senhor nesta noite que nos leve além, né? Além do véu. Porque o véu agora rasgou-se de alto a baixo. E nós temos agora a ousadia de entrar no Santo dos Santos. Antigamente, só quem poderia entrar era o sumo sacerdote, uma vez por ano, no dia das primícias. Olha, para chegar lá, veja que coisa. Mas Jesus veio, e Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele entrou uma vez só no santuário de Deus, oferecendo-se a si mesmo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E quando Ele fez isto, Ele quebrou as barreiras. E então, o véu foi rasgado. E agora eu e você podemos entrar no Santo dos Santos, pelas portas, pastora Selma. Amém, glória a Deus. E também para receber nesta noite a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Vamos entrar agora também, amém? Em nome de Jesus. Deus abençoe, daqui a pouco a gente volta para dar continuidade às orações com os irmãos. Deus abençoe a todos. Amém, pastor. Glória a Deus. Você sempre. Saúde, amada igreja, com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Estamos aqui mais uma vez, adorando a Deus, glorificando ao Senhor, engrandecendo ao seu santo nome, a um único Deus, que é digno de toda honra, de toda glória e de todo o louvor. Amém? Amados, hoje eu quero trazer uma palavra que nós encontramos no livro de Jonas. Eu creio que todos nós conhecemos Jonas, sabemos quem é Jonas. Jonas é bastante conhecido, que era o profeta fujão. Eu acredito que quando nós falamos de Jonas, nós também muitas vezes falamos das nossas próprias vidas, falamos um pouquinho daquilo que também se passa muitas vezes em nossos corações, em nossas mentes. Mas, amados, a nossa mensagem é clamando pela liberdade. A vida ou a mensagem que se concentra no livro de Jonas é um livro pequeno, é um dos profetas menores, não porque a importância não tenha sido grande, mas porque os escritos eles não são tão longos quanto o dos profetas maiores, né, que escreveram e têm livros bastante extensos, como Jeremias, como Isaías, como Ezequiel, próprio Daniel, ele também tem as suas profecias registradas em um livro um pouco maior, mas Jonas ele se encontra naquele grupo de profetas que o Senhor utilizou e que nós chamamos, por conta do tamanho das suas profecias, profetas menores. E Jonas, se eu pudesse dar um título, era exatamente esse:
o clamor pela liberdade de um povo, ou o clamor pela libertação de um povo. E nesse caso aqui, amados, a libertação ou a salvação ou a mudança dos planos de Deus para a vida de um povo que era os ninivitas, o povo de Nínive. Capítulo 1 de Jonas diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, quer dizer, morada de Ninos, e prega contra ela, porque a sua malignidade subiu até a minha presença. Entretanto, Jonas decidiu fugir da presença de Yahvé, o Senhor, e partiu na direção de Tarsis, isto é, jaspe amarelo. Descendo para a cidade de Jope, ou seja, Formosa, encontrou um navio pronto. O pastor está melhorando aqui o nosso som, amém? Ele partiu para Tarsis, isto é, jaspe amarelo, descendo para a cidade de Jope, ou seja, Formosa, e encontrou um navio pronto a zarpar para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou nele, a fim de ir para a cidade de Tarsis, tentando escapar da presença do Senhor. Contudo, Yahvé fez soprar um vento forte sobre o mar e caiu uma tempestade tão devastadora que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros foram tomados de grande pânico. E cada um daqueles homens passou a clamar ao seu próprio Deus. Em seguida, lançaram ao mar a carga do navio, com o propósito de deixar a embarcação mais leve. Jonas, entretanto, tendo-se no porão do navio, tendo-se deitado, dormia profundamente. E, amados, foi lançado sorte para saber o que é que estava acontecendo depois que descobriram Jonas adormecidos. E lá no versículo 10 diz assim: então aqueles homens ficaram horrorizados e lhe perguntaram: que é isto que fizeste? Porquanto os homens sabiam que ele fugia do Senhor, pois ele já lhes havia contado tudo. Considerando que o mar estava cada vez mais revoltoso, os marinheiros lhe inquiriram: o que devemos fazer contigo a fim de acalmar este mar? Diante do que Jonas lhes aconselhou: pegai-me e lançai-me ao mar, e ele haverá de se aquietar, pois sei que esta violenta tempestade caiu sobre nós por minha causa. E lá no versículo 15 diz: então agarraram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e logo este se acalmou. Assim que notaram que o mar se aquietara, todos os homens adoraram e louvaram a Deus com grande temor, oferecendo-lhe sacrifícios e fazendo-lhe votos. Entre mentes e haver o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro desse peixe durante 3 dias e 3 noites. Bem, amados, isso aqui foi uma leitura intercalada do primeiro capítulo de Jonas, e aqui conta mais ou menos a vida, né, esse momento da vida de Jonas. Essa decisão que Jonas tomou quando o Senhor o ordenou que fosse para Nínive para pregar contra essa nação e contar a essa nação tudo aquilo que o Senhor já havia preparado, porque a maldade daquela nação havia chegado ao Senhor. Diferentemente, nós temos um paralelo em Marcos no capítulo 5.
que fala sobre a libertação daquele jovem possesso. E, amados, a palavra do Senhor conta que aquele homem, no versículo 2 diz: logo que Jesus desceu do barco, veio dos sepulcros, caminhando ao seu encontro, um homem possuído por um espírito imundo. Esse homem vivia em meio aos sepulcros e não havia quem conseguisse dominá-lo, nem mesmo concorrentes. E diz que na noite e dia, sem repouso, perambulava por entre os sepulcros e pelas colinas, gritando e cortando-se com lascas de rocha. Ao avistar Jesus, ainda de longe, correu e atirou-se aos seus pés e clamou aos berros: que queres de mim, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Suplico-te por Deus que não me atormentes, pois Jesus já lhe havia ordenado: sai deste homem, espírito imundo. Todavia Jesus o interrogou: qual é o teu nome? Respondeu ele: meu nome é Legião, porque somos muitos. E implorava insistentemente para que Jesus não os mandasse para fora daquela região. E, amados, no versículo 18, diz: e quando Jesus estava entrando no barco, o homem que fora possuído pelos espíritos imundos rogava-lhe que o deixasse seguir com ele. Jesus não consentiu, entretanto, o orientou: vai para a tua casa, para a tua família, e anuncia a eles tudo quanto Deus tenha realizado a teu favor, e como teve misericórdia de ti. Então partiu aquele homem e começou a pregar por toda Decápolis as coisas que Jesus havia feito por ele, e todos ficavam maravilhados. Amados, eu quero confessar uma coisa que eu às vezes falo também lá na igreja, porque eu não sou muito fã de Jonas. Eu confesso aos irmãos, não sou muito fã desse profeta, embora a minha opinião certamente não tenha nenhum valor, né, para a vida de Jonas. E se Jonas está inserido aqui, é porque o seu testemunho é muito forte e fala a todos nós. Quando eu falo que não sou muito fã, é porque quando eu vejo profetas como Miqueias, Oséias, Zacarias, Ageu, Isaías, Ezequiel, Jeremias, esses profetas que deram as suas vidas, Osés, amados, a história de Osés é uma história belíssima. Osés entregou-se completamente a um grande propósito de Deus e ele teve na sua pele uma marca da infidelidade da sua mulher, que representava para aquele povo a infidelidade do próprio povo para com Deus. Mas aquele homem, ele não se negou, e mesmo com suas profundas dores, ele era o profeta de Deus, e ele aceitou ser esse veículo de salvação de Deus para aquelas vidas. Jonas, diferentemente, ele era de uma família de profetas, e Jonas, o Senhor apareceu a ele e disse: olha, Jonas, vai avisar em Nínive que a maldade, a malignidade deles subiu à minha presença. E, amados, quando Jonas recebe do Senhor essa incumbência, ou quando o Senhor diz: olha, vai para levar essa palavra, certamente porque Deus já sabia exatamente o que estava preparado, e Deus conhecia o coração dos ninivitas, Deus sabia o que estava fazendo. Amado, nós precisamos entender que Deus sabe tudo o que Ele está fazendo
na minha vida, na tua vida e na vida da humanidade. Nós, amados, muitas vezes nos desesperamos diante das circunstâncias. Nós estamos vivendo hoje, o mundo inteiro está entrando numa era, e já entrou, que nós estamos já na era dos anos 2020, né, de 2000, e agora nós estamos na década de 2020. E, amados, nós nunca pensávamos, aliás, nunca imaginamos, há 5 anos atrás, estarmos vivendo hoje isso que nós estamos vivendo. Na verdade, quando nós rompemos o ano, ou seja, quando nós saímos de 2019 para entrar na década de 20, nós não imaginávamos que nós viveríamos isso que hoje nós estamos vivendo. E hoje a humanidade fala de um novo normal. As pessoas hoje já estão se preparando para uma vida completamente diferente da que nós tínhamos até alguns meses atrás. E nós não imaginávamos. E muitas vezes nós nos desesperamos. Quantas pessoas hoje estão desesperadas por conta dessa mudança de rotina, por conta dessa mudança da formatação das relações entre os homens, né, das relações econômicas, das relações entre os países. E nós sabemos, amados, que quem tiver curiosidade aqui, você vai para a agenda da ONU e você vai ver qual é a agenda da ONU para a década de 20. Esses 10 anos, de 2021 até 2030. E você vai compreender que, na verdade, isso é uma engenharia social, isso é uma engenharia econômica, isso está dentro de um projeto que é um projeto universal, e nós sabemos que isso aponta para a era do anticristo, e ninguém pode deixar de pensar dessa forma. E nós sabemos, amados, que essas situações vão ficar cada vez mais delicadas, principalmente para a gente que serve a Deus. Nós que servimos ao Senhor, que temos no nosso coração esse desejo de continuarmos firmes, podemos ter certeza, nós estaremos entrando numa era de grande perseguição, como já aconteceu com os nossos antepassados. Eu quero contar uma história da minha sogra. A minha sogra hoje tem 96 anos de idade, nasceu no Evangelho. Aos 7 anos de idade, pediu ao pastor da igreja dela, uma igreja assim muito rígida, para ser batizada nas águas. Na sua igreja, Assembleia de Deus, aquela igreja mais bem ainda inicial, não essa Assembleia de Deus que nós conhecemos, que cresceu e foi se dividindo em várias ramificações, não. Aquela Assembleia de Deus bem primitiva. Imagina, amados, há um século atrás, praticamente um século atrás, como é que nós mulheres não éramos vistas. Na verdade, eu jamais, se fosse há 96 anos atrás, 90 anos atrás, eu não estaria aqui falando dessas palavras para todos nós, porque essa era a realidade da época. E, amados, o que é que acontece? Ela pediu ao pastor da igreja para ser batizada, e o pastor disse: nós não batizamos criança. E ela ficou: mas eu quero ser batizada, eu quero ser batizada, eu quero. E o pastor disse: menina, você só tem 7 anos. Ela disse: mas eu quero. Aí o pastor disse: tudo bem, se Deus lhe batizar, se você for batizada com o Espírito Santo, eu lhe batizo. Ela não teve dúvida, ela foi para o altar e ela ficou: me batiza Jesus, me batiza Jesus, me batiza Jesus. E um belo dia, na igreja, o Senhor a selou com o Espírito Santo. E ela foi ao pastor e disse: pastor, lembra que o Senhor assumiu esse compromisso comigo? Eu fui batizada. Amados, isso fazem 89 anos. Eu imagino a revolução que a minha sogra promoveu naquela época, naquela região onde ela morava, que ela morava em Natal. Então, amados, nós verificamos que lá atrás a situação era muito delicada, as coisas eram bastante difíceis. E hoje nós vivemos, a partir de uns anos para cá, nós começamos a viver um momento em que a liberdade ela é muito grande. Mas naquela época, sabe como é que ela e a família dela era chamada? Os bodes. As pessoas passavam na porta da casa dela e cuspiam na
porta da casa dela, na calçada da casa dela. Quando eles passavam com a Bíblia na mão, as pessoas fechavam as portas. Era de maneira tal, amados, há 89 anos atrás, que quem não tivesse o batistério da Igreja Católica não poderia sequer se casar, porque era o documento civil do indivíduo naquela época. E as pessoas, os protestantes, eles aqui receberam um tratamento tal qual foi recebido também na Europa. Eram chamados protestantes, eram chamados de bode, as pessoas não queriam conversar, os amigos não podiam, as crianças não podiam ter amizade com os outros. Era uma perseguição terrível. E, amados, nós vivemos momentos da nossa vida de grande liberdade, mas nós precisamos entender que esse tempo agora é um tempo em que nós vamos começar a passar por muitas restrições e já estamos passando. E, amados, o que é que isso nos mostra? Nos mostra a necessidade que nós temos de cada vez nos aproximarmos mais do Senhor, porque senão nós não teremos forças para avançar. Esse homem chamado Jonas, o Senhor deu a ele uma ordem e disse: Jonas, vai até aquela grande cidade de Nínive e avisa todo aquele povo que a sua malignidade subiu aos céus. Amados, isso fala do nosso tempo hoje. Essa malignidade que o Senhor fala aqui sobre a cidade de Nínive, Nínive, amados, era na Síria. Na verdade, foi Senaqueribe quem transformou em capital da Síria até a sua queda. Ou seja, amados, quando o Senhor falou aos assírios: olha, a malignidade de vocês está subindo aos céus, sabe de que ele estava falando? Ele estava falando de incredulidade. Ele estava falando de prostituição. Ele estava falando de esoterismo. Ele estava falando de bruxarias. Ele estava falando de crueldade, de saques, de muito sangue, de muito roubo. Ou seja, amados, ele estava falando de um completo afastamento do homem do próprio Deus, o Deus Todo-Poderoso. E o Senhor envia Jonas para que Jonas fosse até este lugar, Nínive, para lá levar essa palavra e dizer: olha, está vindo uma grande destruição. E se vocês não se arrependerem, daqui a 40 dias, Nínive vai ser destruída. Mas, amados, quando ele recebe do Senhor essa incumbência, qual é a sua atitude? Ele diz: eu não vou. Eu não vou entrar naquela cidade. Eu não vou levar aquela cidade ao conhecimento de Deus. Eu não quero. E, amados, isso se encontra muito claramente lá no capítulo 3, quando o Senhor veio a Jonas pela segunda vez com a mesma orientação: levanta-te, vai agora mesmo à grande cidade de Nínive, e assim que lá chegar, prega contra ela a mensagem que eu mesmo haverei de te entregar. Veja que quando ele saiu, ele não sabia quais seriam as palavras que ele daria, mas sabia que ele queria, que ele iria e que o Senhor iria usá-lo como profeta. E no versículo 4, quando ele chega em Nínive, o Senhor diz: daqui a 40 dias vocês vão ser destruídos. Então, amados, o que é que acontece? Quando Jonas chegou em Nínive, quando Jonas começou a trazer essa palavra, os ninivitas creram e combinaram um jejum geral, e todo o povo, dos mais importantes aos mais simples e pobres, se vestiram com roupa feita de pano grosseiro a fim de demonstrar publicamente que reconheciam os seus pecados e que estavam arrependidos. Até o rei, amados, quando tomou conhecimento da pregação e de tudo quanto ocorria na cidade, se levantou do trono. Até o rei se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco, sentou-se sobre cinzas.
e proclamou em Nínive um decreto para que todos os nobres, todo homem, animal, bois ou ovelhas, provar qualquer alimento, não era nem comer, era provar qualquer alimento. Eles passaram, amados, a fazer um jejum, em que eles não comiam, nem bebiam nada, se vestiram de vestes para demonstrar no seu exterior o arrependimento dos seus pecados, e mais ainda determinou que todos os cidadãos orassem a Deus com todas as suas forças e que cada um abandonasse o seu mau caminho e qualquer atitude violenta. E isso, amados, sem certeza se Deus iria ou não ouvir as suas orações. E sabe o que é que aconteceu? Aí ele diz assim: talvez Deus volte sua face para nós, se arrependa e acalme o furor da sua ira, de modo que não sejamos destruídos. E a resposta veio logo em seguida. Deus observou tudo quanto fizeram, como se reconverteram do seu mau caminho e abandonaram a violência, e atendeu às orações do povo, voltou atrás e não destruiu a cidade conforme havia ameaçado. Amados, é interessante que quando o Senhor fala para Jonas que Jonas vá para Nínive, Jonas foge. Eu quero te dizer uma coisa: até nos momentos em que nós não cumprimos a vontade do Senhor como nós deveríamos cumprir, Deus, Ele muda a situação e converte a maldição em bênção. Aquele homem foge, ele quer fugir para Tarsis e, amados, ele entra num barco e simplesmente vai dormir o sono dos injustos. Porque aqui não era o sono do justo, porque ele estava completamente fora da vontade do Senhor. E na hora que ele entra num barco onde ele não deveria estar, vem uma grande tempestade. E, amados, o que é que o Senhor permite que tudo que aconteça? O Senhor permite que aquela tempestade venha. O Senhor permite que aqueles homens entrem em pânico. O Senhor permite que Jonas esteja dormindo. Depois o Senhor permite que Jonas revele e que aqueles homens compreendam que tudo aquilo que está acontecendo é porque Jonas está ali. Mas, amados, o que aqueles homens e o que Jonas talvez não estivesse compreendendo é que Deus ia utilizar a fugida de Jonas para já mandar um recado para aquela cidade de Nínive, que a palavra dele se cumpriria. Por quê? Porque quando nós não estamos alinhados com a vontade do Senhor em nossa vida, as tempestades vêm e a destruição chega e destrói, amados. Quebra toda a nossa vida e nada do que fazemos pode dar certo. Aqueles homens ainda tentaram salvar a vida de Jonas. Não quiseram lançar Jonas fora do barco, porque quando souberam que Jonas era um profeta de Deus, quando souberam que Jonas era um escolhido de Deus, o temor do Senhor entrou nos seus corações e eles não queriam de jeito nenhum ser responsáveis pelo sangue inocente. Amados, diferentemente de Jonas, aqueles homens que não cultuavam a Deus, que eram ímpios por não servir ao Deus único, eles tinham mais temor a Deus do que o próprio Jonas, porque eles não queriam de jeito nenhum que Jonas perecesse. Mas Jonas em nenhum momento se preocupou com aquelas vidas que estavam perecendo lá em Nínive. Ao contrário, Jonas, ele se revoltou em seu coração, porque ele achava que os ninivitas eles não eram dignos de arrependimento, nem eram dignos de salvação. E por conta disso, amados, o Senhor repreendeu profundamente Jonas. Quando Jonas estava dentro do ventre da baleia, ou do grande peixe, a gente não sabe se foi baleia, existem estudos hoje arqueológicos que falam sobre animais gigantes e acreditamos que não era baleia, hoje a ciência já diz isso, mas que era um grande peixe que talvez nós
na nossa era não tenhamos conhecido. Então, quando ele estava dentro do ventre do peixe, ele fez uma grande oração. E a gente vê esse homem se arrependendo. Mas quando ele termina de pregar, isso é o capítulo 2, mas quando ele termina de pregar, ele fica extremamente decepcionado com Deus. É o capítulo 4. Por quê? Porque Deus voltou atrás e arrependeu-se do mal que havia falado que traria sobre Nínive por causa dos seus pecados. Aquele povo se arrependeu. Aquele povo desejou até o seu rei, toda aquela nação, aquele povoado, toda aquela cidade, amados, se arrependeu dos maus caminhos. O rei, ele emitiu um decreto dizendo: se arrependam, deixem a violência, ou seja, atendam à voz desse Deus. E quem sabe se ele impede que esse mal venha sobre nós. E mesmo assim, entrou salvação naquela vida, entrou salvação naquela nação, entrou salvação naquele povo, entrou salvação no meio daquelas vidas que foram salvas porque se arrependeram. Mas Jonas, o profeta de Deus, o homem de Deus, no seu coração, ele indignou-se contra Deus por conta da sua misericórdia. E ele orou ao Senhor e desabafou dizendo: ah, Eterno, pois não foi exatamente isso que eu disse quando ainda estava em minha casa? Foi por esse motivo que decidi fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso, compassivo, longânime, rico em amor, e que ameaças castigar, mas te arrependes. E sabe o que foi que ele desejou, amados? Morrer. Agora tira minha vida. Tira minha vida, porque para mim é melhor morrer do que seguir vivendo. Na verdade, o que aquele homem estava dizendo a Deus é o seguinte: eu prefiro morrer do que ver a tua misericórdia para com os outros povos que desejarem, para ver alguém que estava indo para um caminho de morte ser salvo. Amados, a que ponto muitas vezes nós não chegamos? Se isso nós fôssemos hoje avaliar as nossas vidas, será que nós também não estamos exatamente dessa forma, dizendo: eu não quero, eu não quero, eu não quero e eu não quero? Senhor, é o seguinte: essas pessoas são ímpias. Eu vou levar essa palavra, a tua misericórdia, a tua longanimidade, o teu amor vai alcançar. E essas pessoas fizeram coisas terríveis. E tu ainda vais salvar? Tu ainda vais perdoar? Amados, eu me lembro que há muitos anos atrás eu trabalhava no interior, e quando eu estava numa audiência, nós começávamos a conversar sobre uma determinada pessoa, um rapaz ainda jovem, mas muito perverso, muito. Esse rapaz, ele se transformou em latrocida, ou seja, ele matava para roubar. E esse rapaz, ele entrou na casa de um cidadão muito querido na cidade, e ele entrou, roubou o rendimento desse homem. Ele tinha um comércio na cidade, e ele matou o cidadão, porque o cidadão iria reconhecê-lo, porque ele era uma pessoa conhecida na cidade. E amados, quando nós começamos a conversar sobre isso, uma pessoa que estava na sala disse: olhe, esse daí não tem jeito, para esse daí só a morte. Se dependesse de mim, seria fuzilado. E eu, naquele momento, eu disse: mas graças a Deus, a nossa vida está nas mãos do Senhor. E a pessoa disse: doutora, a senhora acha que essa pessoa merece ser perdoada? Se fosse assim, eu que fiz a vida toda as coisas certas, não seria? E eu disse para essa pessoa, eu disse: olha, a palavra do Senhor diz, primeiramente, que não é por nossas obras, mas é pelo amor de Deus, é pela salvação. A salvação é a graça imerecida do Senhor.
E o Senhor também nos adverte que se nós passarmos a vida todinha fazendo tudo certo, tudo certinho, mas no fim das nossas vidas, nós esquecermos e fizermos algo que abomina o coração do Senhor, nós perderemos toda a nossa salvação. Diferentemente, se nós formos os piores dos homens, mas se nós nos arrependermos como os ninivitas se arrependeram, e nós buscarmos o Senhor com o coração sincero, dizendo: Senhor, me perdoa, nós alcançaremos a salvação. E ela olhou para mim e disse: esse seu Deus é muito injusto. Eu disse: esse meu Deus é o Deus da palavra. Quem sou eu para dizer quem é a justiça do Senhor? E amados, é exatamente isso. É exatamente essa realidade. Muitas vezes nós achamos que a nossa justiça é maior do que a justiça de Deus, porque nós queremos tratar os outros de acordo com aquilo que nós pensamos. A própria palavra do Senhor diz: olha, não julgueis para que não sejais julgados, porque com a mesma medida que vocês julgarem, que vós julgardes, vós sereis julgados. Com boa medida, sacudida, recalcada e transbordante vos julgarão a vós. Ou seja, isso fala, amados, que nós receberemos na nossa vida tudo aquilo que nós plantamos. Se eu julgo a um irmão, se eu julgo a uma pessoa, se eu julgo a uma cidade, se eu julgo a um povo, simplesmente por conta das suas atitudes, e não conheço o coração das pessoas e não sei até que ponto essas pessoas elas vão aceitar esse amor de Deus nas suas vidas e se arrependerem, pode ter certeza, o Senhor me julgará. Isso daí fala sobre aquela parábola do credor incompassivo, que o seu Senhor perdoou, mas que ele não quis perdoar a quem lhe devia muito menos. E aqui o Senhor, Deus, ele continua falando com Jonas, e ele diz assim, o Senhor fala para Jonas: tens alguma razão para te deixares enfurecer desta maneira? Ou seja, naquele momento Jonas, ele não estava deprimido, ele estava enfurecido. E ele estava contestando, e ele estava como se ele estivesse colocando o Senhor num canto de parede, ou seja, como se ele estivesse confrontando o Senhor. Senhor, por que tu és tão misericordioso? Amados, quem somos nós para julgarmos? Quem somos nós para contestarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus nas nossas vidas? Amados, existem muitas vezes no nosso coração, nós estamos exatamente como Jonas, com o coração endurecido, sem querer aceitar a vontade de Deus. E o fim, amados, não é nada agradável. Nós vemos que a história de Jonas termina aqui. A história de Jonas não cresceu mais, porque Deus ele não trata com pessoas que simplesmente contrariam a sua vontade. Foi exatamente o que o Senhor, através de Samuel, disse para Saul: Saul, é melhor obedecer do que sacrificar. Amados, muitas vezes nós podemos perguntar ao Senhor: Senhor, o que é que está acontecendo ou por que eu estou passando por isso? Mas jamais dizer: Senhor, eu não mereço isso, porque a própria palavra do Senhor também diz a mim, diz a você: de que se queixa o homem, senão dos seus próprios caminhos. Ou seja, amados, nós somos levados a viver situações difíceis, muitas vezes porque nós escolhemos as situações difíceis. Nós escolhemos viver aquela vida, e a vida dos ninivitas fala exatamente sobre isso. Quando nós abrandamos a ira do nosso coração, diferentemente de Jonas, que estava aqui com o coração irado contra o Senhor, porque aquela misericórdia chegou para aquele povo. E quando nós estamos assim, amados, nós somos aquelas pessoas que quando o Senhor fala, nós nos arrependemos, nós paramos, nós refletimos e nós perguntamos e nós entregamos ao Senhor as nossas vidas. Ô Senhor, tem misericórdia de mim. Ô Senhor, tira de mim, sobre mim esse mal. Amados, a misericórdia e a bênção do Senhor chega em nossas vidas. E aí o que é que o Senhor diz a Jonas? Jonas, por que você está irado desse jeito? Porventura você tem alguma motivação para estar irado desse jeito? E aí ele diz que Jonas saiu para se consolar
num lugar a leste. Jonas era aquele menino mimado. Sabe aquela pessoa mimada que está sempre ciscando, que está sempre batendo pé, que está sempre amuado, que está sempre aborrecido, achando que Deus vai ficar assim muito sensibilizado porque ele é aquela pessoa que não amadureceu? É exatamente a história de Jonas. Uma pessoa que não tem vida longa, não de bênçãos, porque não consegue amadurecer. Amados, quem amadurece não é guiado pelos seus sentimentos, nem tampouco fica o tempo todinho emburrando e achando que as pessoas vão chegar perto delas porque elas estão emburradas. Não, a gente pode até em algum momento tentar chegar, ajudar, mas quando nós percebemos, amados, que aquilo dali é uma ira irracional, nós simplesmente seguimos a nossa vida. Foi exatamente o que Deus fez com Jonas. E aqui, amados, o Senhor fez crescer uma espécie de mamoeira sobre Jonas. Jonas estava ali sentado no sol causticante, ele se deitou, armou uma tenda, sentou-se debaixo da tenda, à sombra, até ver o que mais aconteceria à cidade. Ou seja, ele ainda estava esperando que Deus, por conta da sua intervenção, porque ele estava desejando mal, Deus fosse e destruísse a cidade. Muitas vezes nós estamos assim mesmo, por conta das nossas mágoas, por conta das nossas iras. Nós estamos desejando que o mal sobrevenha a B ou C, quando Deus quer que nós sejamos intercessores do bem, independentemente do mal que alguém faz a gente. É exatamente o ensino de Jesus da outra face. É nunca pagar o mal com o mal, mas pagar o mal ou vencer o mal com o bem. Uma coisa é o pagamento e outra coisa é vencer. Se você quer ser vencedor, amado, se você quer ser vencedor, minha amada, vença o mal com o bem. Se alguém te fez um mal, abençoa essa pessoa, porque essa bênção vai entrar naquele coração, vai entrar naquela vida, transformando e levando salvação. E, amados, o Senhor fez que uma mamoeira crescesse sobre Jonas para que ele tivesse mais sombra. Só que Jonas ficou muito alegre. O Senhor está comigo. Sabe que aqueles momentos, amados, que a gente acontece alguma coisa muito boa na nossa vida e nós dizemos assim, o Senhor está comigo, o Senhor me aprovou, eu vou ver o que é que vai acontecer. De repente, quando no dia seguinte Deus mandou uma lagarta ou Deus mandou um mal e aquela planta foi totalmente destruída, Deus queria exatamente ensinar a Jonas do que é que ele estava falando, ou o que é que estava acontecendo. E Jonas fica mais uma vez muito irado e diz, preferia morrer. E o Senhor diz assim, Jonas, por causa de uma mamoeira ou por causa de uma planta, você está triste desse jeito? Imagina se tu tens algum motivo para essa fúria toda, porque tu tens compaixão dessa planta, embora não tenha cuidado dela, não a fizeste crescer, nem a podaste. Ela simplesmente nasceu numa noite e morreu no outro dia. Por outro lado, Nínive tem mais de 120 mil seres humanos que não sabem nem discernir entre a mão direita e a esquerda, tampouco o bem e o mal. Além de muitos animais inocentes, não haveria eu de ter pena dessa grande cidade? Amados, aqui termina a história de Jonas. Nós não sabemos mais nada acerca de Jonas. Certamente, a partir daquele momento, o Senhor desaprovou Jonas. Deus queria um intercessor. Deus queria que Jonas fosse um profeta do bem e de salvação. Quando aquele homem entrou naquela cidade com aquelas palavras, aquela cidade se converteu. Eu fico imaginando, amados, como a vida de Jonas teria impactado tantas outras cidades idólatras ou tantas outras cidades que não conheciam a esse Deus. Acaso ele tivesse atendido ou ele tivesse aceitado o ministério profético que Deus havia colocado sobre sua vida.
Diferentemente, amado, de outros profetas, Jonas, ele levou durante aqueles dias salvação por 40 dias, amados. Aliás, eu não sei se foi por 40 dias, mas a informação era que em 40 dias aquele povo seria destruído. E aquelas palavras poderosíssimas que Deus colocou nos seus lábios, ou seja, o dom que ele tinha de levar vidas a serem salvas. Mas, no entanto, onde ele chegava, ele queria a morte. A morte era a palavra que estava em seus lábios. Eu prefiro morrer, eu prefiro morrer, eu prefiro morrer. Entrou num barco, quase levou toda aquela tripulação à morte. Não se preocupou. Depois, quando estava no ventre daquele grande peixe, agradeceu ao Senhor. Mas quando entrou em Nínive, continuou desejando a morte, porque Jesus chegou com vida, porque Deus chegou com vida. Muitas vezes, amados, nós desejamos a morte quando Deus quer que nós desejemos a vida. Muitas vezes, amados, Deus quer que nós sejamos esses veículos de bênção e nós queremos ser veículos de maldição, porque o nosso coração é perverso diante do Senhor. Diferentemente de Jonas, amados, nós temos a história desse gadareno, que foi esse homem que estava possesso de um espírito imundo. E é interessante, amados, que esse paralelo, ele mostra quem é Jesus para as nossas vidas. Jonas era profeta. Jesus é o Filho do Deus vivo. Jonas não queria levar vida para aquele povo. Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Em João, no capítulo 10, amados, e o versículo 10 diz o seguinte, a partir do versículo 9. Eu sou a porta. Qualquer pessoa que entrar por mim será salva. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. E eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida em abundância. Eu quero te dizer uma coisa, o Senhor não tem pacto com a condenação, Deus tem pacto com a salvação. Jesus, quando veio para nos levar da morte para a vida. Nós estávamos como mortos. Ele chegou e ele trouxe somente palavras de vida. Amados, durante toda a caminhada de Jesus, Jesus levou palavras de vida e salvação. Jesus curou, Jesus libertou, Jesus abraçou, Jesus restaurou. Onde Jesus chega, tem um milagre. Onde Jesus entra, porque ele diz, eu sou a porta. Eu sou a porta. Aquele que entrar por mim. Ou seja, quando nós permitimos que esse Jesus entre na nossa vida de uma forma plena, não pela metade. Porque muitas vezes nós dizemos, amados, que nós aceitamos Jesus em nossos corações, mas nós estamos como João, que quando Jesus entrou numa cidade, nessa cidade ele não foi recebido, ele disse, Jesus, manda fogo do céu. E aí Jesus olha e disse, que é isso? João, que é isso? Eu não vim para matar, eu não vim para destruir, eu vim para salvar. E é exatamente essa mensagem que esse endemoniado de Gezareno, ele nos conta. Porque esse homem, amados, vivia no meio dos sepulcros. Essa cidade era uma pequena aldeia. E essa cidade, ela tinha os grandes precipícios. E é por isso que os porcos que estavam ali e que essa legião pediu para que entrasse naqueles corpos, atirou-se nesse precipício. Acontece que ali havia cavernas, e essas cavernas, elas eram utilizadas como sepulcros, principalmente pessoas que viviam sozinhas, pessoas abandonadas da família, pessoas que
tinham problemas com lepra, elas entravam naquelas cavernas e muitas vezes morriam lá e lá ficavam. Esse homem vivia por esses lugares, embora ele tivesse família, embora ele tivesse casa, ele estava sendo possuído por uma legião, amados. Não era por um demôniozinho, não. Eram legiões que estavam ali naquele corpo. De tal forma que aquele homem, quando as pessoas tentavam prendê-lo, ele quebrava todas as correntes. Não era a força humana, era uma força demoníaca na vida daquele homem. Amados, nós não devemos brincar. Eu quero te dizer uma coisa: nunca desafie o inimigo da tua vida. Nunca desafie Satanás, porque ele é terrível. Eu quero estar sempre com Jesus como meu escudo. Eu quero que Jesus esteja sempre na minha vida. E que o inimigo, ele esteja bem longe da minha vida, bem longe da minha casa. No dia que ele tentar chegar, o sangue de Jesus o repreenderá. Sabe por quê, amados? Porque aquele homem, ele era um morto-vivo. Toda pessoa que deixa ser dominada por espíritos imundos, toda pessoa que se deixa ser dominada pelo inimigo da sua alma, vive a morte, a destruição, porque ele vem para matar, para roubar e para destruir. A morte, a destruição e as perdas. Esse homem tinha família, ele estava perdido. Esse homem teve a sua vida roubada, teve a sua liberdade roubada. Nínive, aquela cidade, vivia dentro dessa malignidade, que não tinha mais vida. E o Senhor disse: essas pessoas vão morrer, mas antes de morrer, elas vão ter uma oportunidade de se arrepender. E se elas se arrependerem do mal que elas fazem, eu ouvirei dos céus, perdoarei os para destruir a nossa vida, para destruir a nossa saúde. Muitas vezes nos envolvemos com drogas, muitas vezes nos envolvemos com prostituição, muitas vezes nos envolvemos com mentira, muitas vezes nos envolvemos com falcatruas, com impiedade de todas as sortes. Mas tem uma coisa: o Senhor hoje nos diz, se nós deixarmos Jesus entrar na nossa vida, hoje Ele está restaurando, está tirando toda a malignidade. A nossa casa, que um dia esteve debaixo de maldição, a nossa vida, que esteve debaixo de maldição, a nossa saúde, Ele vai restaurar em nome de Jesus. Jesus veio para nos dar vida e vida plena, vida em abundância. Esse homem, ele estava totalmente dominado. Eu fico imaginando, amados, as coisas terríveis que esse homem não viveu. As coisas terríveis que esse homem não fez. Aquela cidade tem uma coisa aqui muito interessante, que aqueles demônios, no versículo 10, dizia assim: implorava insistentemente para que Jesus não os mandasse para fora daquela região. Aqui, amados, são demônios territoriais. São demônios que ocupam determinados espaços e ali eles vêm para quê? Para aprisionar as pessoas. Vêm para quê? Para destruir as vidas. Existem situações, existem práticas que dão legalidade a Satanás para que ele possa destruir nações, amados, nações. Quanto mais uma única pessoa. Quando Jesus chega naquela cidade, eu tenho uma palavra hoje de Deus para você. Jesus está aqui, Ele está entrando na tua casa, Ele está entrando na tua vida, Ele já entrou na tua família e Ele só está te dizendo uma coisa: abre o teu coração para mim. Mas abre o coração integralmente. Quando Jesus entra naquela cidade, aquele homem endemoniado, amados, se prostra, vê Jesus ao longe e se prostra diante do Senhor. Amados, quando ele se prostra, aí é uma interpretação minha, amados. É como eu vejo a situação. Aquele homem se prostra, talvez naquele momento ele tenha tido um lampejo de serenidade. E quando ele se prostrou nos pés de Jesus, embora ainda atormentado pelos demônios, ele naquele momento adorou a Deus.
quem adora a Deus em espírito e em verdade, amados, tem libertação. Eu não sei quem está nos ouvindo, eu não sei o que estão passando, mas eu sei de uma coisa: Jesus hoje te chamou para te dizer: eu tenho libertação. Libertação da tua alma, libertação da tua vida, libertação da tua casa. Mas, Senhor, tu não sabes, Deus sabe muito mais do que você. Deus sabe muito mais do que eu. Aquilo que acontece comigo, que acontece com a minha casa, que acontece com a minha família, que acontece com os meus filhos, que acontece com todas as pessoas ao meu redor. Eu não sou onisciente, mas Jesus é onisciente. Deus é onisciente. Eu não sou onipresente, mas Deus é onipresente. Eu não sou onipotente, mas o nosso Deus é onipotente e não há nada que Ele não possa fazer. Não há promessas, não há impossíveis para Deus na tua casa, na tua vida, na nossa vida. Eu quero te dizer uma coisa: se o Filho do Homem te libertar, você vai ser totalmente livre. Amados, às vezes nós estamos recorrendo a remédios, a pessoas, a situações. Às vezes nós confiamos mais no homem do que em Deus, mas Deus está te dizendo: se o Filho do Homem te libertar, tu serás livre. Que poderoso, amados, que poderoso. E aqui, quando aquele homem se prostra, os demônios dizem: que queres de mim, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Suplico-te por Deus que não me atormentes. Imagina a tormenta daquele homem. O que aquele homem não passava, amados? Já imaginou você ser atormentado por uma legião? Um demônio só já destrói, imagina uma legião. A ponto de viver dentro de sepulcro. Certamente vivendo de restos mortais. Todo o povo o odiava e onde ele chegava, todos corriam. A sua vida, o seu corpo falava quem ele era. Vivia nu, imundo, destruído, todo cortado, porque se cortava com cacos de rocha. Isso não é vida, isso é morte. Ele vivia nos sepulcros porque os demônios entraram nele para destruí-lo e para mostrar, amedrontar, aterrorizar e destruir toda aquela cidade. Mas aquilo ali, amados, como nós vimos, era da própria região. Mas por que era da região? Quando o Senhor Jesus olha para aquele homem, pergunta como era o nome, ele diz legião. Porque não que Jesus não soubesse, mas porque Jesus queria que todos soubessem que aquele homem não era atormentado por um, mas por uma legião. Queria que todas aquelas pessoas que ali estavam, aquelas pessoas pudessem ter consciência das suas próprias condições de seres humanos, condição de pessoas longe do Senhor. E amados, o Senhor Jesus expulsou. Quando Jesus expulsou, aqueles demônios pediram para entrarem numa manada de porcos. Lá em Levítico, porcos são malditos, porcos são imundos, na verdade imundos. E os judeus não comem porcos, por isso nós sabemos que essas pessoas eram gentias. Eram pessoas que não faziam parte ou da aliança de Deus com Abraão. Então esses homens, Jesus entrou levando salvação a esses gentios e um gentio que sabia o que era ser atormentado. Um gentio que sabia o que era viver a libertação e a liberdade em Cristo Jesus. Oh, glória a Deus! Esse gentio foi alcançado. E esse gentio, ele foi um instrumento de Deus para levar salvação para 10 cidades. Decápolis. Amados, Jesus deu permissão e aqueles povos, aqueles demônios, aquela legião entrou nos porcos que se precipitaram no despenhadeiro.
Aquela legião sabia que se Jesus mandasse que eles ficassem presos no Sheol, ou nas profundezas do abismo, eles de lá nunca mais sairiam. Mas eles não queriam perder o domínio sobre aquela região. Eles não queriam perder aquele domínio. Então eles entraram em animais e depois que os animais se precipitaram, eles estavam livres para voltar, para habitar em casas. E casas aqui significam vidas. Sabe, amados, tem uma palavra de Jesus que fala sobre isso. Que quando o homem aceita Jesus, Jesus entra, limpa a sua casa, faz nela morada. Mas se esse homem, de repente, abrir o coração para que coisas imundas entrem de novo na sua vida, esses demônios ou esses espíritos malignos, eles voltando, encontrarem a casa limpa, mas encontrarem uma brecha para entrar, vão entrar. E o estado dessa pessoa vai ser pior do que antes. É exatamente isso, aquela legião, ela tinha ali uma possessão. E sabe por que tinha uma possessão, amados? Porque as pessoas que apacentavam os porcos contaram na cidade, contaram ao povo tudo o que havia acontecido. O povo foi ver. E quando eles presenciaram que o endemoniado ele estava livre, eles ficaram assustados. Mas quando eles souberam que os porcos haviam se precipitado no despenhadeiro, o povo implorou para que Jesus se afastasse daquela região que lhes pertencia. Aqui fala, amados, de quando nós fechamos a porta. O milagre acontece. Aquela região, aquelas pessoas poderiam naquele momento ter sido libertas, todos eles libertos. Mas aquela legião sabia que aquela região era uma região que amava muito mais os bens materiais, os porcos, as coisas imundas, do que a libertação de um filho seu. Amavam mais o mal do que o bem. Amavam mais o mundo do que a Deus. Amavam mais as trevas do que a luz. E isso, amados, aponta para muitas situações, inclusive na vida do povo de Deus, e nós não temos tempo para falar sobre isso. Mas o fato é que esse homem que foi liberto, diferentemente de Jonas, ele queria seguir Jesus a todo custo. E Jesus disse a ele: não, vai para a tua casa, para a tua família, e anuncia a eles tudo quanto Deus tem realizado e a teu favor, e como teve misericórdia de ti. Bastou um homem liberto, talvez o pior de toda aquela região, aquele mais temido e mais odiado. Bastou um para que promovesse uma grande libertação. Então partiu aquele homem e começou a pregar por toda Decápolis as coisas que Jesus havia feito por ele, e todos ficavam maravilhados. Amados, aquela cidade, aquele povo rejeitou a presença do Salvador. Mas aquele homem que sabia do que ele havia sido libertado, aquele homem que sabia qual era o valor da sua salvação, ele aceitou o ide do Senhor, diferentemente de Jonas, que era um homem livre, povo de Deus, que quando viu uma nação se perdendo, se irou contra o Senhor. Ele não sabia o valor de uma salvação. Mas esse homem, que nós chamamos também o Gadareno, esse Gadareno, ele soube do valor do encontro que ele teve com Jesus. E a partir de então, ele se transformou no maior pregador daquela região. Porque quem o conhecera, conheceu também o poder de Deus. E aquele homem, a partir de então, se transformou de gentil em um profeta do Senhor.
uma salvação para todas aquelas cidades. Que o Senhor Deus possa hoje ter falado ao nosso coração. Ele nos libertou, amados, mas não nos libertou para que nós ficássemos dentro da nossa casa, guardando os tesouros que Ele entregou nas nossas mãos. Ele nos libertou para que nós sejamos livres, mas para que nós também libertemos outras vidas. Mas essa libertação, ou esse amor que nós devemos levar para as vidas, amados, não devemos levar para as vidas como Jonas, que queria escolher e que olhava para uma cidade sem saber aquilo que Deus sabia, que havia ali centenas de pessoas que não sabiam discernir bem do mal. Pessoas inocentes, animais inocentes, um povo que estava com o coração preparado para receber essa mensagem. Que o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, que o Espírito Santo de Deus, que nos fortalece todos os dias, seja em nós e através de nós salvação. Amados, não vamos nunca olhar para ninguém e dizer não tem jeito, não tem solução. Porque tem solução sim. Não vamos afastar da vida das pessoas a salvação que já nos alcançou. Porque como reconheceu Jonas, Ele é um Deus misericordioso, longânimo e amoroso. Eu vim aqui hoje para te dizer, se alguém a quem você já levou essa palavra ainda não teve encontro com Jesus, não desista. Se alguma situação na sua vida você acha que está pronta e acabada e que não vai ter mais fim, o Senhor hoje está te dizendo, eu mudo tempo e estações, porque todo o poder me foi dado no céu e na terra. Tão somente vá, aceite o amor de Deus na sua vida e leve esse amor de Deus, multiplique esse amor de Deus por onde quer que você passe, porque Deus te chamou e te constituiu profeta da salvação por onde quer que você ande. Amém? Que o Senhor esteja conosco, continue conosco e que, amados, possamos ser esses instrumentos de Deus para a salvação da humanidade. Amém? Amém. Glória a Deus. Matos, palavra abençoada, né? E eu estava me lembrando da história de Jonas e disse que os ninivitas, né, o pessoal que ele foi lá, eles jejuaram, até os animais jejuaram. Impressionante. Eu nunca soube assim uma história tão interessante como essa. Até os animais jejuaram para poderem eles serem perdoados, né? Eles tinham um desejo de serem libertados, na verdade, né? E Deus consentiu isso. E Jonas era um homem que Deus queria usar. Mas Jonas fez uma parte da missão, mas depois, quando soube que os ninivitas estavam se arrependendo, Jonas, o que aconteceu com ele? Ele ficou revoltado, porque ele esperava que o pessoal não se convertesse. Interessante, né? A salvação era só para ele. Era só para ele, queria ser o pregador. Dizer, não, preguei e fiz a minha parte. Não é assim não, gente. A gente prega, mas quem faz a conversão não somos nós. É o Espírito Santo de Deus. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Amém, pastor? Amém, amém, pastor. Vamos lá. Pastor, a nossa irmã Iraíde Barbosa está aqui conosco. Glória a Deus por isso. Amém. Renato está pedindo por um socorro de Deus. Maria está agradecendo ao Senhor. O nosso irmão Jurandir está pedindo oração pela esposa
Aliás, Marta está agradecendo ao Senhor, né? Maria, não é Marta, desculpe. Marta. É Marta, minha prima, porque a sua nora e seu filho foram curados de Covid. Glória a Deus por isso. Maravilha. Jurandir está pedindo oração pela sua esposa Inalda, que está de plantão. Carol está pedindo por toda a sua família, por sua vida espiritual, por Keitel, por Tomé e por Yasmin. Neide está pedindo pela sua família, cunhado que está com depressão profunda. Denise está pedindo oração por sua saúde, pelas dores na articulação. Isabelle está pedindo pela família. Isabelle trabalha conosco. Ela é mãe de Alice, amiguinha de Ana Sofia. Ladijane está pedindo pelas filhas, pela família e pelo amigo Marcos, que está afastado dos caminhos do Senhor. Amém. Amém, pastor? Tem mais algum pedido aí que chegou depois, pastor? Não, né? Não vi aqui a participação do Celso lá de nosso Alagoas. irmão está lá em Maceió, Alagoas. Participando. Fábio também, Fábio Andrade aqui, ó. Pronto, vamos continuar também orando pela Fábio, família. Pela família dele, pela esposa, pelos seus filhos, pela Laíde. E por ele, pela saúde dele. Rafael também. e Michel. Muito bem, pela saúde do Fábio, né? É. E sim, amanhã, avisando, irmãos, que amanhã teremos o culto da Santa Ceia. Vai ser no templo. Mas vamos transmitir, né, pastora? Em nome de Jesus. Quem não puder ir, é só se preparar. Se você já costuma ceiar, pode preparar o pão e o seu suco. Para amanhã nós fazemos na hora da ministração, amém? Amém. Vamos orar então. Pai querido, Pai santo, obrigado por estarmos mais uma vez na Tua presença nesta noite. Amém. Ouvirmos, Pai, Tua palavra, Amém. Louvores ao Teu nome. Amém. E agora o momento que o Teu povo se une em oração, Amém, Jesus. Pai. Amém. Em intercessão. Amém, Jesus. Por sua vida, Amém. por seus familiares, pelo seu ambiente de trabalho, pelo seu ambiente social, pelo seu ambiente escolar, enfim, Pai, por todos os lugares onde nós andamos e nos relacionamos, Pai. Assim, Pai, como Jonas foi enviado a Nínive para a salvação, nós queremos ser instrumentos Teus, Pai, para a salvação dos nossos entes queridos, Pai. Que eles aceitem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Usa-nos para isso, Pai, para que possamos cumprir o Teu ídolo glorioso, Pai. Abençoa também, Pai, cada pessoa, cada irmão, cada irmã que participou conosco nessa noite. Pai, Tu sabes o que cada um precisa. Só Tu entendes, Pai, o que cada um almeja, qual a necessidade real de cada um, Pai. E a Tua palavra diz que Tu supre todas as nossas necessidades em glória. Por isso, Pai, nós apelamos para o Teu querer e para a Tua soberana vontade, Senhor. Abençoa cada irmão, cada irmã. Abençoa também, Pai, nosso país, nosso estado, a cidade de Olinda, Recife, todo o povo, Pai. Em nome de Jesus. Que esse mal vá embora, bate em retirada, e que a paz volte a reinar em nosso país, em nosso estado, em nossa cidade. Nós te oramos e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Deus abençoe a todos, que o grande amor de Deus, a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Divino Espírito Santo repousem sobre todos, agora e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe.